Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o 5º ano do Colégio Emaús. Pessoal, essa aula vai ser uma aula de correção de todas as atividades que eu deixei para vocês em relação à região norte do Brasil, inclusive para a gente fechar o estudo sobre essa região. Vamos lembrar, né, a importância que essa região ela tem para o país e para o mundo, em função da grande biodiversidade que a região abriga. Iniciando pelas atividades complementares. Número 1, o que é extrativismo? Quais são os 3 tipos de extrativismo praticados na região norte? O extrativismo, gente, ele é a retirada, né, de recursos da natureza, e esses recursos podem ser usados com fins comerciais ou com fins industriais. É a extração desses recursos, a extração de vegetal, como a madeira, a extração mineral, como o ferro. A extração de recursos direto da natureza pode ter fins comerciais ou industriais. Na região norte, o extrativismo praticado é o vegetal, o animal e o mineral. Sempre quando a gente pensa em extrativismo, nós temos que lembrar que essa é a principal atividade econômica da região norte. Embora alguns estados estejam se industrializando de forma mais intensa, com o crescimento urbano mais acelerado também, ainda o extrativismo é uma das principais atividades dessa região. E é praticado, inclusive, por muitos povos tradicionais, né? São os ribeirinhos, seringueiros, os povos indígenas, que dependem imensamente da permanência dessa floresta. Número 2, na região norte, qual lugar é conhecido por concentrar as criações de búfalos? É na Ilha de Marajó, no estado do Pará. A criação de búfalos, gente, atualmente no estado do Pará, ela é usada para a produção de carne, né, e a produção de leite também. Número 3. Quais são os principais portos de escoamento de mercadorias na região norte? Eu vou trazer aqui apenas 2, gente, mas existem outros na região norte. Esses principais portos são de Manaus e de Belém, lembrando que são as 2 cidades com um desenvolvimento industrial, com uma população bem superior às demais cidades da região. A gente pode citar também como exemplo o Porto de Santarém, também no Pará, tá? O que é a Zona Franca de Manaus? A Zona Franca de Manaus foi um projeto governamental, é um parque industrial criado pelo governo federal, que foi colocado em prática na década de 60. A ideia da Zona Franca de Manaus é atrair indústrias para a região de Manaus, para movimentar a economia da região e criar uma integração econômica da região norte com o restante do país. Essa Zona Franca de Manaus, ela foi criada com a ideia de ter a redução de impostos nessa região, de produtos que serão comercializados nessa região. Para quê? Para que a região se torne atrativa para empresas se instalarem lá. Essa região ela conta com diversos ramos, né, industriais e, inclusive, com várias empresas multinacionais. Empresas multinacionais são empresas estrangeiras, gente, que estão instaladas nessa região. Um parque industrial instalado em Manaus na década de 60, com o objetivo de realizar a integração econômica da região norte. No número 5, eu pedi para vocês fazerem o mapa da região norte e escrever os estados e suas respectivas capitais, tá? De acordo com o mapa, escreva quais são os produtos extraídos em cada estado. Esses produtos aqui são os produtos da extração, né, do extrativismo, são os principais produtos extraídos dessa região. Apesar de ter a legenda aqui, eu vou identificar com vocês no mapa quais são esses produtos, tá bem? Borracha, castanha do Pará, guaraná, madeira, petróleo, ferro, manganês, ouro, diamante, estanho e alumínio. A gente pode perceber aqui quais produtos predominam e
qual estado realiza maior extração desses produtos também. Aqui está falando para a gente citar, vamos lá, começar por Roraima. Observem aqui Roraima, estão vendo? Aqui, grande parte do estado de Roraima está localizado na região norte, como a gente pode perceber, de acordo com a linha do Equador. Está no hemisfério norte, né? Como a gente pode perceber, de acordo com a linha do Equador. Roraima, como a gente pode perceber, nós temos a extração de ouro, de diamante e de estanho, de acordo com a legenda, tá? Amazonas, o Amapá, estado do Amapá, também grande parte do estado do Amapá está no hemisfério norte. Ouro, manganês e madeira. Na divisa aqui, né, do Amapá com o estado do Pará. Amazonas, castanha do Pará, madeira, borracha, petróleo, ouro e guaraná. Pará, estado do Pará, ouro, ferro, castanha do Pará, madeira, alumínio e borracha. E o Acre, borracha, castanha do Pará. E Rondônia, gente, eu pulei Rondônia, ouro, madeira e estanho. Então, são estes os principais produtos extraídos nos estados da região norte. Vamos agora para as páginas do livro. Página 63. Na página 63, gente, tem uma reportagem para vocês lerem. Essa reportagem está falando sobre o crescimento da criação de gado no estado do Pará. Está falando também sobre algumas fiscalizações que ocorreram em relação da criação ilegal, do manejo ilegal desse gado, em reservas, inclusive, em reservas indígenas, inclusive, que estava também acontecendo essa criação ilegal. A gente tem que prestar atenção que essa reportagem, ela é de 2009, então os dados de lá para cá podem ter alterado muito, tá? Número 2 está pedindo o seguinte, observe a tabela. Taxa de desmatamento anual no estado do Pará. Nós sabemos que na região norte, na região amazônica, né, a criação de gado é um grande problema para o meio ambiente, para a floresta, porque a criação de gado, ela demanda uma grande área. E como os solos da região não são solos muito férteis, é preciso uma grande área para a criação desses animais. Então, quanto mais animais estiverem sendo criados, né, nessa região, maior será a área desmatada. Nesse gráfico, a gente pode observar que de 2000 a 2008, a taxa de desmatamento ela teve pouca diferença, né? O que nós percebemos de uma forma mais acentuada é que em 2004 a taxa de desmatamento ela teve uma queda muito grande, mas a partir daí ela começou a crescer novamente. E isso tudo, gente, é em função dessas atividades realizadas pelo homem, né? É a pecuária, é a produção agrícola, é a abertura de estradas, é o desmatamento, né? O desmatamento em si para extração de madeira. Na letra A está falando o seguinte, porque a introdução das atividades pecuárias é uma das causas do desmatamento no Pará, como eu falei para vocês. A criação ela precisa de uma grande área, de uma extensa área para o gado. Então, vai ser necessário desmatar uma grande área também, porque na criação de gado é necessária a derrubada de floresta para a formação das pastagens. O gado ele precisa de uma grande área para pastar. A gente tem que lembrar que os solos da floresta, em sua grande parte, não são solos férteis, são solos com poucos nutrientes. Os solos eles vão ser mais férteis ali nas regiões onde tem as florestas de mata de várzea, né? Quando chove, a água traz nutrientes para essa mata e na época de seca o solo ele fica fértil, no período que é menos chuvoso na realidade, né? Letra B. Segundo o texto, por que a fiscalização dos rebanhos ilegais é importante para o meio ambiente da Amazônia? Porque vai diminuir a criação de gados em áreas protegidas, logo vai reduzir o desmatamento.
A gente tem que lembrar a importância da floresta para o Brasil e para o mundo, na regulação climática e na regulação do ecossistema também, no equilíbrio do ecossistema. Escreva duas outras causas de desmatamento nos estados da região norte. Construção de estradas, as cidades elas vão crescendo, né? As pessoas vão chegando e as cidades elas vão evoluindo, vão se tornando mais urbanizadas, indústrias, implantação de projetos de mineração, garimpo ilegal, exploração madeireira, dentre outros. Cite duas consequências do desmatamento para a população local. Como nós já dissemos, né, como nós já vimos, a floresta, gente, a região, ela abriga uma grande população que depende desses recursos naturais, que são os povos tradicionais, são os ribeirinhos, são os seringueiros e são os indígenas. Eles retiram dessa área, né, dessa floresta, o seu sustento, a sua sobrevivência. O desmatamento pode comprometer o extrativismo, provocar a extinção de espécies, aumentar a erosão e o assoreamento dos rios. Por que o desmatamento pode ser considerado o principal problema ambiental na região? O desmatamento, ele vai levar a outras consequências desastrosas para o meio ambiente. Se há o desmatamento, o solo, ele vai ficar desprotegido. Se o solo fica desprotegido, vai haver processo erosivo. Se há processo erosivo, o solo ele se torna um solo improdutivo, infértil. Se o solo ele fica sem cobertura vegetal, quando chove, a água ela não vai infiltrar para o lençol freático, ela vai escoar superficialmente. Então, vai haver também um desequilíbrio no regime hídrico dessa região. O desmatamento ele causa ou agrava outros problemas, como já falado. Cite duas consequências ambientais do desmatamento na Amazônia. Pode ocasionar extinção de espécies, diminuição da biodiversidade e assoreamento dos rios, mudança no clima, entre outras. Vamos lembrar, gente, que a floresta amazônica, como eu já disse, ela é extremamente importante para manter o equilíbrio climático, manter o equilíbrio do ecossistema também. Para vocês terem ideia, uma árvore que tem uma copa de 20 metros de diâmetro, ela manda diariamente para a atmosfera cerca de 1.000 litros de água. Uma árvore que tem uma copa com um diâmetro de 10 metros, ela manda para a atmosfera diariamente 300 litros de água. Agora, imagina a redução de umidade na atmosfera quando há o desmatamento, quando há o corte dessas árvores. Um outro fator também extremamente importante é que a floresta ela retém muito carbono. A gente tem que lembrar que o gás carbono é um dos principais gases, né, para o aquecimento global. Então, se há o desmatamento, se há queimadas, vai ter mais gás carbônico disponível na atmosfera, o que pode causar uma desregulação climática, que pode levar a um aquecimento anormal da região. Número 1. Observe o gráfico e a imagem de satélite. 2. Esse gráfico, gente, vamos analisá-lo aqui, ele está trazendo para a gente sobre o crescimento populacional, fazendo uma comparação com o crescimento da população de Manaus e o crescimento populacional do estado do Amazonas. A imagem de baixo é uma imagem de satélite, essa mancha rosada aí é o crescimento da população, é onde a população ela está concentrada no estado, na região. O número 2 está falando o seguinte: quais as principais informações que o gráfico e a imagem mostra? Pelo gráfico, a gente pode perceber que o crescimento populacional da cidade de Manaus, da capital Manaus, né, está em um ritmo muito mais acelerado se a gente comparar ao estado. E que esse crescimento acelerado pode ser extremamente prejudicial ao meio natural da região, porque à medida que a população cresce de forma desacelerada, sem um planejamento urbano, as construções elas vão ocupando
o local da vegetação nativa, da vegetação natural. E como nós já vimos, né, isso pode causar um grande desequilíbrio ambiental. O gráfico mostra que a população da cidade de Manaus cresce em uma velocidade maior que a do estado do Amazonas. A imagem mostra a ocupação humana na região de Manaus em relação às áreas florestadas. O que você conclui ao analisar as informações da imagem do gráfico? É importante a gente perceber, né, que o aumento da população vai acarretar em um maior desmatamento na área de Manaus, diminuindo os espaços verdes, causando várias consequências sociais e ambientais. Porque se há um crescimento desordenado da população, gente, essa população ela vai ter acesso à infraestrutura. Como assim infraestrutura? Meios de transporte, moradias adequadas, postos de trabalho, né, emprego para todo mundo, acesso a saneamento básico, acesso à rede de esgoto. Então, é uma questão também a se pensar quando a gente fala em um crescimento populacional, principalmente quando ele acontece de forma desordenada e de forma bem acelerada. Página 70. Para você, por que as atividades mineradora e agropecuárias têm grande impacto na Amazônia? Porque elas causam grande desmatamento, grande perda da área natural, né? De características naturais dessa paisagem, que isso aqui é ocupada pela mineração e pela produção agrícola e pela criação de animais. Para o desenvolvimento dessas atividades, é preciso desmatar grandes áreas, o que causa outros problemas ambientais. E a mineração, além de causar o desmatamento, faz a remoção, né, gente, de espécies animais que perdem o seu habitat. A mineração pode levar à poluição do solo, à poluição hídrica, e a mineração também no local, né, na região, pode levar à poluição ambiental, à poluição do ar. 2. Quais as principais riquezas minerais da região norte? O ferro, a manganesa, a bauxita, o estanho, o ouro e diamantes. A Serra dos Carajás, no estado do Pará, gente, é a maior, onde concentra a maior concentração de jazida de ferro, de minérios do mundo, que está em exploração. Onde se localizam as mais importantes áreas mineradoras da região? O que explica esse potencial minerador? No Pará, Carajás e Oriximiná. No Amapá, Serra do Navio e no Amazonas, há grande quantidade de reservas minerais. Em Oriximiná, a mineração é um grande problema para as populações da região, que possui uma grande população quilombola, inclusive. Aqui é a página 74, tá, gente? Que eu tinha pedido para vocês fazerem em uma aula anterior, e eu vou trazer a correção dessa página 74. Nessa página, pede para vocês fazerem uma pesquisa. Pediu, inclusive, para fazer em grupo, mas eu falei para vocês fazerem individualmente. Eu vou fazer a correção porque um aluno mandou a pesquisa para a escola e eu vou expor aqui o resultado da pesquisa dele. Quando for atividade dessa forma, pessoal, se vocês quiserem que a atividade de vocês, o exercício, apareça na aula, né, como forma de correção, é só vocês mandarem para a escola, que aí eu vou colocar na aula, tá bom? Quando eu fizer a correção, eu vou colocar a atividade de vocês na aula. Nessa página 74, está falando o seguinte: a destruição da floresta tem muitos impactos para o clima, a fauna, a flora e as pessoas da região amazônica. Para melhor entender as consequências da degradação ambiental na região norte, pesquise esses problemas com um grupo de colegas e elabore um mapa mostrando as regiões onde ocorrem. B. Você pode pesquisar em livros, jornais, revistas e internet. Elaborar a lista dos problemas ambientais mais comuns na Amazônia, identificar os lugares onde esses problemas ocorrem, escrever um resumo sobre cada problema, localizar esses problemas em um mapa da região desenhado em um cartaz, e ilustrar o cartaz com imagens, gráficos e tabelas sobre o assunto.
Está aqui o trabalho que foi enviado para mim, né? Exposto. A gente pode observar que tem o climograma, tem o mapa da região norte, tem o mapa do Brasil e tem algumas imagens exemplificando casos, fenômenos, né, de desmatamento da floresta, exemplificando